Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Mais um culto de louvor e adoração a Deus. E neste culto vamos participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Então pega a sua Bíblia, convida a sua família, prepara a sua mesa, prepara aí o pão, o suco de uva, porque daqui a pouquinho estaremos participando juntos da Santa Ceia do Senhor Jesus. Antes nós vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, revela-nos agora a Tua palavra, fala conosco. Espírito Santo, revela-nos agora a Tua palavra e a Tua palavra possa produzir salvação, libertação e milagres em cada coração. Em Cristo Jesus oramos, Pai, com gratidão e louvor. Amém. Então pega a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, a partir do verso 7. Lucas capítulo 22, a partir do verso 7. Lucas capítulo 22 fala da celebração da Santa Ceia, Marcos capítulo 14, Mateus capítulo 26 e João também capítulo 13. E 1 aos Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Então pega a sua Bíblia, vamos ler. Lucas capítulo 22, a partir do verso 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde quer que a preparemos? E Jesus lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazei aí os preparativos. E indo eles, acharam como se lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se à mesa com os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. E digo-vos que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse-lhes: Tomai, comei e reparti entre vós. Tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Lucas capítulo 22, a partir do verso 7 até o verso 22. Então Jesus, como judeu que era, você sabe, Jesus era judeu, e ele, como judeu, ele participava da Páscoa. Desde os 12 anos, Jesus já frequentava a sinagoga. Os judeus eram obrigados a ir a Jerusalém a participar da Páscoa. Da festa dos tabernáculos e também da festa do Pentecoste.
Então Jesus aqui, em Lucas capítulo 22, ele estava participando da Páscoa pela última vez. Participando da Páscoa pela última vez com os seus discípulos. E na participação desta última Páscoa, Jesus instituiu a celebração da Santa Ceia. Então Jesus, quando ele estava participando da Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia. Porque a Páscoa é para o judeu, a Santa Ceia é para nós, para a igreja. Então Jesus aqui, ele participa da Páscoa pela última vez e ele institui a celebração da Santa Ceia. Quando ele diz que o cálice simboliza o seu sangue, o pão simboliza o seu corpo. Então Jesus ele estava participando em Jerusalém da Páscoa pela última vez e logo em seguida ele seria preso dentro da semana da festividade dos pães asmos, dentro da festividade da Páscoa. Então Jesus aqui, ele dá para nós aqui algumas lições importantes nesta preparação da Páscoa e nesta celebração da Santa Ceia. A primeira lição que eu quero mostrar para você aqui no texto, os discípulos perguntaram: onde queres que preparemos a Páscoa? Os discípulos estavam preocupados, estavam chegando em Jerusalém e importava que a Páscoa fosse, o sacrifício da Páscoa fosse sacrificado. Então Jesus disse a Pedro e a João: vocês vão à frente, e lá em Jerusalém vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça. Verso 10. E quando vocês encontrarem este homem, vocês o sigam. E na casa que ele entrar, diga ao pai da família, da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um cenáculo preparado, um cenáculo grande e mobiliado. Aí fazei os preparativos. A primeira lição que o texto aqui nos mostra é a onisciência do Senhor Jesus. Olha, preste atenção. Eles estavam chegando em Jerusalém. Talvez um dia antes de chegar em Jerusalém, talvez terça ou quarta-feira, porque na noite de quinta-feira Jesus seria preso. E é bem provável que Pedro e João foram um dia antes, porque a Páscoa, para preparar a Páscoa, dava trabalho. E quando vocês entrarem em Jerusalém, vocês vão ver um homem com um cântaro de água. Bem provável na cabeça. Aí vocês sigam este homem. E na casa que ele entrar, lá já vai estar o cenáculo preparado, lá já vai estar o cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Então a primeira lição é a onisciência do Senhor Jesus. Olha, preste atenção nessa verdade. Jesus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Antes de chegar em Jerusalém, ele já viu o homem com um cântaro d'água na cabeça. Bem provável. O texto não diz, mas bem provável na cabeça. E Jesus disse para Pedro e João: sigam este homem. E na casa que ele entrar, vocês digam para o dono da casa. O dono da casa aqui tanto poderia ser o homem que estava carregando o cântaro de água, ou poderia ser o proprietário da casa. O texto aqui não deixa claro. Mas eu quero chamar a sua atenção para a onisciência do Senhor Jesus. Tem vários textos na Bíblia que diz que Jesus nos conhece antes do nosso nascimento. Jeremias fala isso no capítulo 1.
no capítulo 1. Paulo diz isso no capítulo 5 de Gálatas. O salmista Davi diz isso no Salmo 139. Então preste atenção nessa verdade. Jesus te conhece. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe o que você faz. Jesus te conhece. Ele é onisciente. Ele é onisciente. E é interessante notar que não era comum nesta época um homem carregar um cântaro de água na cabeça. Não era comum. Eram as mulheres que faziam isso. Carregar água era um trabalho para as mulheres. E eu quero até abrir um parênteses aqui para mostrar para você, em Gênesis capítulo 24, quando Abraão mandou o seu servo ir achar a noiva para Isaque, capítulo 24 de Gênesis. A Bíblia diz que o servo de Abraão pegou 10 camelos, com especiarias, ouro, prata, e foi buscar a noiva para Isaque. Isaque estava com aproximadamente 40 anos, já estava na hora de casar, ou passando da hora de casar, e a Bíblia diz que Eliezer foi e encontrou-se com Rebeca. Abra sua Bíblia no capítulo 24 de Gênesis. Vamos acompanhar essa história aqui mais de perto, que é até uma história muito interessante. Ele foi e ele fez um propósito com Deus. Fez um propósito com Deus. Olha, quando eu chegar, capítulo 24, quando eu chegar, eu quero que a jovem que eu encontrar naquela terra, eu vou pedir água para ela, olha a água, e ela vai dar água para mim e para os meus camelos. Olha que interessante, eu vou pedir água, se eu vou pedir água para ela, e ela der água para mim para os meus camelos, então essa vai ser a escolhida de Isaque. O Eliezer fez uma prova com Deus. E sucedeu, olha, verso 15, que ele chegou lá e foi direto lá no poço tomar água. E Rebeca estava ali, pegando água com seu cântaro. E Eliezer pediu água para ela, falou, olha, será que você poderia dar-me de beber do seu cântaro, verso 17? E ela prontamente deu água para Eliezer e para os seus servos, e ela se prontificou a tirar água para 10 camelos. Meu Deus, essa moça, a Rebeca, era uma moça extremamente dedicada, trabalhadora. Ela resolveu tirar água para 10 camelos. Capítulo 24, verso 10. Você sabe quantos litros que um camelo bebe de água? Você já teve a curiosidade de pensar nisso? Um camelo, ele bebe até 100 litros de água por dia. 100 litros de água. Numa primeira bebida, que foi o caso aqui, eles bebem de 50 a 60 litros de água. Vamos supor 50 litros. 50 litros de água, vezes 10, dá quanto? 500 litros. 500 litros. Você sabe quantos litros cabem em um cântaro? Eu dei uma lida, dei uma pesquisada. Sabe, olha, 12 litros. 12 a 13 litros. 12 a 13 litros. Então ela tirou água lá naquele poço, talvez na corda, um trabalho cansativo, para dar água para 10 camelos. Ela tirou aproximadamente de 500 a 600 litros de água. Deus atendeu a prova que Eliezer fez com Deus. Deus atendeu. E a Rebeca foi a esposa de Isaque.
E através disso, a Bíblia diz aqui que Eliezer deu para ela, deu para a família dela, muito ouro, muita prata, um verdadeiro tesouro, um verdadeiro tesouro. Rebeca, ela não sabia que aqueles camelos estavam carregados de ouro, de prata, de pedras preciosas, roupas caríssimas. Ela fez isso, olha, sem interesse algum. Ela fez isso sem interesse algum. Mas Deus já estava mostrando para Eliezer que ela era a escolhida de Deus. A escolhida de Deus. Ela não esperava nada em troca. Ela fez aquilo, uma dedicação. E para que Deus mostrasse para Eliezer que ela era a escolhida. Então, o primeiro exemplo de cântaro aqui da Bíblia é Gênesis capítulo 24. Rebeca foi grandemente abençoada. Isaac também foram grandemente abençoados. Isaac e Rebeca foram grandemente abençoados por Deus. E a Rebeca se dispôs a vir para a terra de Canaã para casar-se com Isaac. Com Isaac. Olha, meu irmão, minha irmã, olha, a onisciência de Deus. A onisciência de Deus está revelada aqui em Gênesis capítulo 24. A onisciência também de Deus em Cristo Jesus está revelada aqui em João capítulo 4. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Olha que interessante. Vamos dar mais uma referência aqui sobre o cântaro de água. Jesus ele passou em Samaria, na cidade de Sicá, e ali ele encontrou com a mulher samaritana. Olha, a Rebeca tirando água e a mulher samaritana também tirando água. E Jesus pediu para ela, dá-me de beber, verso 7. Verso 7. E o diálogo aqui de Jesus com a mulher samaritana, todos nós conhecemos. E esta mulher pegou do seu cântaro e deu água para Jesus, deu água para Jesus. E aqui a onisciência de Jesus foi revelada. A onisciência de Deus revelada lá em Gênesis capítulo 24. A onisciência de Jesus aqui, revelando os segredos do coração da mulher samaritana. E esta mulher foi salva, foi liberta, foi abençoada por Jesus. Meu irmão, minha irmã, você tem que entender e saber que Jesus te conhece. Se voltarmos aqui no capítulo 1, a Bíblia nos diz que no dia seguinte, verso 43, a partir do verso 43, Jesus aqui escolhendo os seus discípulos, e Jesus achou Natanael, verso 45, e Natanael veio ao encontro de Jesus, e Natanael perguntou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus viu e disse para Natanael, olha, Natanael, eu te vi, eu vi você estando debaixo da figueira. Verso 49. Eu vi você, Natanael, estando debaixo da figueira. Talvez descansando, orando. E Natanael ficou assustado. Mas como que o Senhor me conhece? Como que o Senhor me conhece? Meu irmão, minha irmã, Jesus te conhece. É aqui o capítulo 22 de Lucas. Vocês vão na frente e vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça. É interessante notar que este homem, ele preparou a água para Jesus participar da Páscoa com os seus discípulos. Ele foi impelido por Deus, ele foi impelido pelo Espírito Santo a buscar esta água. Ele não pensava que o seu ato seria registrado e que ele faria parte da história. Esse homem hoje faz parte da história da salvação do Senhor Jesus.
Eu quero chamar a sua preciosa atenção para este fato. Rebeca faz parte hoje da história da Bíblia. A mulher samaritana também. Este homem também. Este homem também. Vocês vão em Jerusalém e lá vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça. Meu irmão, minha irmã, Jesus te conhece. Agora na sua cidade que você está, Jesus sabe o que você faz e o que você não faz. Agora eu quero chamar a sua atenção para a consciência deste homem. A consciência cristã deste homem. Eu quero crer que ele tinha uma consciência cristã dada por Deus. Uma consciência cristã dada por Deus. Ele foi impelido por Deus. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que ele foi impelido pelo Espírito Santo. Mas hoje ele faz parte da história. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para esta verdade. E eu quero dizer para você que Jesus te ama, Jesus te conhece. A Páscoa foi preparada na casa deste homem. O cenáculo estava mobiliado, estava preparado. Talvez Pedro e João foram um dia antes. Sacrificar a Páscoa, verso 7, implica em matar o cordeiro, preparar o pão sem fermento, preparar as ervas amargas. Eram os componentes da Páscoa. Participar da Páscoa envolveu uma logística, envolveu trabalho, envolveu dedicação. Para o homem da casa que preparou o cenáculo, preparou a mobília, preparou a ovelha, preparou o pão asmo, preparou as ervas amargas. E eu quero dizer para você que Jesus sabe o que você tem feito. Meu Deus, tem gente que não faz nada. Tem gente que não faz nada. Tem gente que só quer receber. Não fazem nada. Não fazem nada. Se Jesus viesse hoje na sua cidade, aqui na nossa cidade, em São Carlos, qual casa que ele escolheria para estar, para participar? Qual casa? É óbvio que ele estaria naquela casa que tem uma consciência cristã, ele estaria naquela casa que estava preparada para recebê-lo, como no caso aqui em Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer entrar no seu coração, Jesus quer entrar na sua vida. O cantor sacro canta, entra na minha casa, Jesus entra na minha casa. Jesus quer entrar na sua casa. Se você voltar aqui 2 páginas, capítulo 19 de Lucas, a Bíblia nos diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu. A sua família foi salva, Zaqueu foi salvo, a sua família todos foram salvos. Hoje veio salvação a esta casa. Verso 9, Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, mas aprove Jesus pousar na casa de Zaqueu naquela noite. Meu irmão, minha irmã, Jesus quer pousar na sua casa, salvar a sua família, salvar os seus filhos, operar milagres na sua casa, na sua vida. Abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Receba Jesus na sua casa agora. Mobile a sua casa com o louvor, com a adoração, com a glorificação. Mobile a sua casa com oração. Mobile a sua casa com amor, com bondade, com humildade, com mansidão. Mobile a sua casa. Mobile o seu coração, a sua alma. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, Deus habita em nós, então vamos preparar nossa casa para Jesus estar. Eu quero orar por você. Eu quero orar agora pela sua família. Abra o seu coração. Receba Jesus na sua casa. Receba a salvação do Senhor Jesus. Receba agora. Jesus está presente aí na sua vida, na sua casa. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, entra agora nesta casa. Entra agora nesta casa, Jesus amado, e opera milagres agora. Milagres de salvação, de libertação e saúde. Perdoa agora. Restaura agora. Liberta agora esta família. Jesus amado, entra agora nesta casa. Opera transformação, salvação e libertação, Pai. Em Cristo Jesus. Abençoa agora este pão. Abençoa agora este cálice que simboliza o teu corpo, que simboliza o teu sangue. E ao participarmos, que sejamos abençoados pelo Senhor. Pai Santo, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, oramos com gratidão. Amém e amém. Então pega aí o pão, pega o seu pão, já está consagrado, pegue o pão. Vamos agora participar da Santa Ceia, do Senhor Jesus. Vamos participar, pegue o pão. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos participar do pão. Pega agora o cálice. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos agora orar, agradecendo ao Senhor Jesus por este privilégio, por esta comunhão gloriosa com o seu corpo e com o seu sangue. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, aceita a nossa gratidão por este privilégio, por esta comunhão gloriosa com teu corpo e com teu sangue, simbolizados neste pão e neste cálice. Abençoa agora, Pai, cada família, abençoa agora o teu filho e a tua filha. Em Cristo Jesus. Com gratidão oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. E muito obrigado pela sua atenção.